Vamos dar uma olhada agora como a gente pode usar o Canvas como uma ferramenta para ajudar a gente a desenhar e planejar transformações corporativas. A gente vai fazer isso usando um exemplo. A gente vai pegar o mercado de tecnologia da informação e ver uma transição que tem ocorrido com muita frequência. A transição entre modelos chamados on-premise para modelos de recorrência em cloud, na nuvem. Os chamados modelos on-premise são os modelos tradicionais de comercialização de hardware e software, ou seja, empresas e pessoas compram equipamentos ou compram softwares e são donos ou daquele equipamento ou daquela licença de software. É um modelo muito tradicional de varejo e foi o modelo dominante na indústria de hardware e software durante algumas décadas antes do aparecimento da nuvem e de modelos cloud onde você podia contratar o serviço. Vamos começar desenhando o canvas do modelo on-premise. Para simplificar, vamos considerar que a gente está falando de venda para pessoa jurídica. E a gente começa sempre por segmento de clientes. Nesse caso, são empresas que precisam de tecnologia da informação para conduzir os seus negócios. É tão amplo e genérico quanto isso. Qualquer um podia ser cliente do modelo on-premise. A proposta de valor também era simples: fornecer todos os elementos necessários para realizar o processamento de dados dentro das empresas. Isso é muito importante. As empresas adquiriam essas peças e executavam o serviço dentro das suas casas. Quando a gente vem para ofertas e receitas, essas empresas viviam de venda de hardware, venda de software, instalação, configuração e suporte, todos os serviços para fazer com que essas peças funcionassem. Relação com clientes, eles se relacionavam pela sua equipe comercial, pelo seu time de marketing e pela equipe de suporte que tinha muito contato com os clientes. Os canais de distribuição geralmente eram simples, a própria empresa distribuía o que ela vendia, muitas vezes ela era uma distribuidora. Atividades-chave: instalação, configuração, suporte e faturamento eram as principais atividades dessas empresas. Os recursos-chave eram os técnicos, principalmente os de infra e os de hardware, para executar os serviços e entregar o que era vendido. Parceria-chave: os parceiros eram os fabricantes de hardware e os fabricantes de software. Sem esse pessoal, essas empresas não sobreviviam. E a estrutura de custos era principalmente baseada na compra dos equipamentos, na compra do software e no pagamento da própria equipe. Esse era o modelo de negócio do modelo on-premise. Esse modelo de negócio é um modelo de negócio muito similar a todos os modelos do varejo, embora que o produto seja tecnologia da informação. Na realidade, se você colocar o modelo de negócio de uma empresa de TI on-premise do lado do modelo de negócio, por exemplo, de uma farmácia, você vai ver que eles são muito similares. Se você trocar a tecnologia por medicamentos, você vai ver que a estrutura do modelo se mantém. Isso é uma coisa muito importante, principalmente porque a gente vai analisar a diferença de modelo de quando essas empresas migram para uma estrutura de recorrência em cloud. Cloud é um conceito muito importante, mas a verdadeira migração é para o modelo de receitas recorrentes. Cloud é um componente desse modelo. O que é exatamente esse conceito de modelo recorrente? Vários empresários têm pontos de vista diferentes e têm uma série de dúvidas na cabeça sobre como fazer esse tipo de migração. Eles têm que tomar várias decisões. Por exemplo, eles decidem se eles vão mudar ou manter o modelo de negócio atual da empresa deles. Se eles vão eventualmente criar uma nova área de negócio só para os serviços recorrentes. Se eles vão criar, às vezes, uma nova empresa. Se esses modelos podem conviver dentro da empresa atual dele. Se os serviços que ele vai oferecer como recorrentes são próprios, de terceiros ou uma combinação deles. Ou se esses serviços vão ser a fonte principal de receita ou se vai ser um complemento à receita que ele já tem hoje. São muitas dúvidas e o fato é que não existe caminho certo ou caminho errado. Cada empresário vai escolher o caminho. A combinação dessas respostas vai definir o caminho que cada empresa escolhe. O que a gente pode fazer para apoiar esse processo é dar algumas informações e principalmente mostrar um exemplo de um norte. O que é esse norte? Esse norte é um referencial. O que seria um modelo pleno de serviços recorrentes? Um modelo, digamos, puro sangue de serviços recorrentes. Tendo esse referencial,
todo empresário sabe que qualquer coisa que ele faça vai ser uma fração daqueles elementos. Que elementos, que componentes então são esses? Para responder a isso, a gente volta um pouquinho no tempo, na época em que as empresas de software, as pioneiras, estavam entrando nesse mercado. E muitas empresas de software que ofereciam on-premise os seus produtos estavam pensando em como é que elas entravam nesse mercado de software as a service no início e depois everything as a service. Bom, eles pensaram e até que num determinado momento muitas das empresas, curiosamente, chegaram a uma conclusão parecida. Bom, criaram um modelo híbrido, que a gente chama de pseudo-software as a service. Esse modelo era bastante simples na realidade. Eles pegavam os softwares que eles já ofereciam on-premise e passaram a oferecer com uma venda parcelada, por exemplo, em 12 parcelas, que na maioria das vezes correspondia a 1/12 do valor do software on-premise, e as 12 primeiras parcelas costumavam ser obrigatórias. Bom, não é difícil ver que isso aqui não tinha nada de software as a service, mas muitas das empresas de software consideravam que tinham entrado no mercado de serviços recorrentes por estarem oferecendo dessa forma. Só que o mercado não concordou. A maioria dos clientes, depois de pouco tempo, virou as costas para esse modelo. O mercado, nesse momento, já passou a saber o que esperar desse modelo. Já outras empresas, principalmente revendas, ouviram serviços recorrentes e entenderam contratos de serviço continuado com pagamento mensal. E essas empresas pensaram, poxa, eu já faço isso há muito tempo. Eu tenho contratos como outsourcing, eu tenho contratos como aluguel de equipamentos, eu tenho contratos de body shop. Em todos esses contratos eu recebo mensalmente por serviços. Portanto, já estou nesse mercado de serviços recorrentes. Não tenho que me preocupar com transição. Não tem nada de errado nesse tipo de contrato, mas não é esse tipo de modelo de serviço recorrente que a gente está falando. Para essa transição, essas empresas ainda não estão prontas. O que é esse modelo puro de serviços recorrentes, então? Esse modelo é baseado em 2 grandes alicerces. O primeiro deles é: o cliente de um serviço recorrente paga apenas o que usa. Usa mais, paga mais. Usa menos, paga menos. O segundo grande alicerce é: o cliente de um serviço recorrente, ele usa o que ele quiser usar, quando ele quiser usar e do jeito que ele quiser usar. É um resumo grosseiro, mas significa que ele pode aumentar ou diminuir o uso da maneira que ele achar melhor. Bom, essas são as 2 premissas básicas. É isso que define o modelo. Só que para que isso seja possível, algumas coisas têm que ser implantadas. Na realidade, 3 elementos têm que estar presentes no teu portfólio, na tua estrutura. Primeiro, tem que ser granular. O que é granularidade? Permitir ao cliente começar consumindo unidades muito pequenas, ou até começar consumindo nada desses serviços, e escalar gradualmente ou desescalar do jeito que ele quiser. Segundo, o teu portfólio tem que ser elástico. Significa permitir que ele se adapte fácil e rapidamente a mudanças do cenário do cliente. Quando ele precisa com muita velocidade de mais ou de menos, ele pode ter. Em último lugar, controle. A gente tem que dar controle ao cliente. Os serviços têm que ser controlados pelo cliente. Ele tem que aumentar ou diminuir o consumo conforme ele precisar, sem precisar recorrer diretamente a nós. Agora a gente começa a ver as características do portfólio dos serviços para isso ser possível. A gente está falando aqui de serviços que não tem chão, ele pode consumir 0, e não tem teto, ele pode consumir infinito, entre aspas, hipoteticamente. E ele pode ir do consumo 0 ao consumo quase infinito, quase instantaneamente, assim como ele pode voltar e consumir 0 de novo num estalar de dedos. Bom, um exemplo disso, a gente pode pensar em Amazon Web Services e vários outros serviços que têm características parecidas. É claro que nós não vamos virar uma AWS, mas isso aqui é um modelo para servir como referência. É um norte conceitual para ficar bem claro do que a gente está falando. É nessa direção que o mercado está caminhando. Esse é o conceito. Essa é a expectativa, é assim que o mercado quer consumir esse tipo de serviço. E, no fundo, qualquer software, hardware ou serviço poderia ser oferecido nesse formato. Então é ele que a gente vai examinar. Agora vamos analisar as diferenças. Vamos fazer aqui mesmo o modelo de recorrência em cloud. Nesse caso, a gente também começa por segmento de clientes. E aqui vem a primeira diferença. A gente vai colocar empresas que possuem demandas pontuais
ou sazonais por soluções de tecnologia da informação. Isso é uma diferença crucial que vai impactar em todo o resto do modelo. Principalmente na origem, não era um modelo para todo mundo. Ele era focado nisso, ou seja, empresas que possuíam demandas por tecnologia, mas elas não eram constantes, elas não eram sempre da mesma intensidade, às vezes elas aconteciam só em determinados períodos. Portanto, essas empresas não queriam adquirir em definitivo ativos que elas só iam usar de vez em quando. Elas tinham demandas pontuais e elas queriam poder lidar com essas demandas pontuais de uma maneira muito específica. Era uma necessidade de um segmento do mercado ou de boa parte do mercado em algumas situações. Agora vamos dar uma olhada na proposta de valor. A mudança de segmento de cliente impacta na proposta de valor. E a proposta de valor aqui é fornecimento de soluções de TI sob demanda, pagos de acordo com o uso e necessidade dos clientes, sem a necessidade de aquisição permanente dos seus componentes. Então aqui, o que essas empresas estão oferecendo como valor é completamente diferente da proposta de valor on-premise. Isso muda todo o modelo de negócio. Se a gente vai para a relação com clientes, a diferença é muito pequena. Provavelmente a relação também é através de equipes comerciais, equipes de marketing e suporte. Já quando a gente desce para canais de distribuição, a diferença fica um pouco maior, porque na maioria dos casos, as soluções cloud também usam determinados marketplaces e redes sociais para distribuir esses serviços para os seus clientes em potencial. Quando a gente desce para ofertas e receitas, existe uma diferença muito significativa. As receitas dessa empresa são baseadas em assinaturas, pagamentos mensais para uso desses pacotes que envolvem hardware e software. Isso é muito importante. Essas empresas, embora às vezes elas estejam oferecendo o mesmo hardware e o mesmo software que era oferecido on-premise, elas estão oferecendo uma modalidade diferente, que em vez do cliente adquirir, ele faz uma assinatura. E isso muda as ofertas, embora muitas vezes o portfólio tenha mudado muito pouco, mas a oferta e a fonte de receita mudou. Isso impacta também profundamente no modelo de negócio. Quando a gente vem aqui para o lado esquerdo, as atividades-chave, embora algumas permaneçam iguais, também mudam, pois gestão da infraestrutura para fornecer o serviço é uma coisa que essas empresas não tinham que fazer e agora elas têm. Assim como recurso-chave, muitas vezes elas têm que incluir técnicos de software também. Quando a gente vem para parceria-chave, uma figura central são os players de hospedagem e cloud e às vezes as operadoras de cartão de crédito, que essas empresas passam a receber assinaturas em cartão de crédito. E por fim, a estrutura de custos também muda, porque hospedagem dessas soluções passa a ser um dos principais custos dessas empresas. Quando a gente olha para o quadro comparativo, a gente vê o quão diferentes são os dois modelos de negócio. Então, a gente costuma dizer que uma empresa de tecnologia mudar de um modelo on-premise para um modelo cloud é uma mudança mais profunda do que se ela se transformasse numa farmácia. Embora seja um exagero, em termos de modelo de negócio é verdade. As estruturas, os processos e os conceitos envolvidos na base do negócio são mais similares com uma farmácia do que são com empresas que fornecem soluções em cloud. Quando você faz essa análise aqui, é que você vê o tamanho do salto. Então você pode ver comparativamente quais são os elementos-chave que estão mudando e aí você começa a conseguir planejar o quanto você vai ter que ajustar de processos, de equipe, de estrutura. Então essa primeira análise é fundamental. Muitas vezes as empresas, quando olham isso, elas começam a rever o seu novo modelo cloud para minimizar isso aqui, para diminuir o impacto e começam a pensar no que é possível fazer. O Canvas é muito bom e talvez seja a melhor ferramenta para dar essa visão geral. O meu modelo anterior, o modelo para onde eu quero ir, onde estão as principais diferenças e de que tamanho elas são. A partir daqui a gente consegue fazer um planejamento muito mais claro e muito mais detalhado.